e ele veio com uma missão. E esta missão hoje está com a igreja dele. Nós somos responsáveis por dar continuidade à missão que Jesus começou a fazer. O ministério do Senhor Jesus durou 3 anos aqui na terra. E a Bíblia diz que se juntasse e se escrevesse livros do que Jesus fez em 3 anos, o mundo inteiro não cabia de tantos livros, de tanto ensinamento que ele deu em 3 anos para as pessoas. Jesus, ele veio com missão, mandada por Deus, salvar, curar e libertar as pessoas. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Se você tem a sua Bíblia ou o celular, você pode abrir a sua Bíblia, ou então o seu celular aí, o seu aplicativo. E nós vamos para a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem desta noite é o ungido que liberta. O ungido que liberta. Aí nós vamos entender, quando nós falamos, você ainda não é batizado com o Espírito Santo, não foi revestido do poder de Deus. Aí a pessoa até não entende, mas tem que ser batizado. É uma promessa. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento do poder de Deus na vida da pessoa para que ele possa testemunhar da verdade. E nem só testemunhar da verdade, como ele fazia as mesmas obras que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra. Jesus era o Filho de Deus, mas ele veio como homem encarnado, homem, carne e osso, nascido de uma mulher. E ali, quando a Bíblia cita que quando Jesus, nós já vamos para a leitura da palavra de Deus. A Bíblia cita que quando Jesus ele é batizado por João Batista, desce sobre ele o Espírito Santo, em forma de pomba, para que todos com os olhos humanos enxergassem, vissem o que estava acontecendo no momento que Jesus sai das águas do batismo. Ali o Espírito Santo desce sobre ele. Ali o Espírito Santo estava descendo, capacitando o Senhor Jesus para concluir a obra que Deus deu nas mãos dele, com o tempo que ele durou aqui na terra. Ali Jesus estava dizendo, está vendo o que está acontecendo aqui comigo? Precisa acontecer com cada um dos meus seguidores em nome do Senhor Jesus. E é por isso que nós precisamos, quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, para testemunhar e fazer o que Jesus falou que ele veio fazer, e nós vamos ver aqui na Bíblia, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, o Senhor Jesus diz assim, versículo 18. Amém, queridos? O Espírito Santo do Senhor é sobre mim. Veja que Jesus diz, o Espírito Santo de Deus está sobre mim. E ele está sobre todos aqui nessa noite, irmãos. Nós já vamos concluir a leitura. Ele diz, o Espírito do Senhor, ele está dizendo, o Espírito do meu Pai, que é o Espírito Santo de Deus, que Jesus, quando subiu, enviou, e o Espírito Santo está aqui na terra, e ele está aqui agora conosco. É ele que capacita todos os seus seguidores a fazer a obra dele, executar tudo que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra, sarar os enfermos, curar os leprosos, abrir os olhos dos cegos, fazer o aleijado andar. Não era isso que Jesus fazia quando ele esteve aqui? Nós temos que fazer a mesma coisa, dando prioridade para, em primeiríssimo lugar, a salvação da alma. Aí ele diz, ele continua falando, o Espírito Santo do Senhor é sobre mim. Aí ele vai detalhar, passo a passo, do seu ministério aqui na terra. Pois que me ungiu, aqui a unção do Espírito Santo sobre ele. Pois que me ungiu para fazer o quê? Primeira coisa, evangelizar. Evangelizar quem? Os pobres. Aqui quando ele diz pobre, vírgula,
Não é pobres só de dinheiro, não. Pobres de espíritos. Pessoas que estão cegas espiritualmente. Eles não sabem aonde vão, não sabem o rumo que tem que tomar. Essa é a situação de uma pessoa que ainda não tem Jesus na sua vida. Ela anda sem direção nenhuma. Ela é chamada pelo apóstolo Pedro de nuvens sem águas. Fonte sem água e nuvens levada pelo vento. Por qualquer vento de doutrina ela vai. Se o cara chamou aqui para o batuque, ele está indo. Se o cara chamou aqui para fazer uma visita na igreja evangélica, ele está indo. Se ele chamou aqui para ele ir para a bruxaria, ele está indo. Por quê? Porque ele é uma nuvem levada por qualquer vento de doutrina. E nós temos que saber o caminho que nós devemos seguir e que doutrina nós vamos aprender para que nós possamos pautar a nossa vida espiritual naquilo que é verdadeiro em nome de Jesus. E não crer em qualquer espírito, mas provar se o espírito que eu sigo realmente ele é o espírito de Deus ou não. Como é que eu sei disso? Pela palavra de Deus. O homem espiritual, ele discerne tudo e por ninguém é discernido. Nós discernimos as coisas espiritualmente, não carnalmente. Quando nós temos o Espírito Santo, nós só vamos deixar sermos enganados se quisermos. Mas nós temos o discernimento de saber quem é verdadeiro e quem é falso. Pelo Espírito Santo nós sabemos. Amém, queridos? E aí ele continua, ó. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar. Ele vai detalhando passo a passo qual que era a sua missão. Primeira coisa que Jesus, ele falou que o Espírito Santo capacitou ele, foi para pregar o Evangelho, porque é através da pregação do Evangelho que as pessoas aprendem a verdade, é através da pregação que as pessoas chegam ao conhecimento da verdade, e quando abre o coração, o Espírito Santo faz a obra na vida dele ou dela, no nome de Jesus. E aí ele vai falando, ó, ainda no versículo 18, evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de quê mesmo? Dá uma parada aqui. Jesus, ele diz, começa a detalhar qual que era a sua missão. E agora, irmãos, entenda o seguinte, pode parar de ler e olhe para mim um bocadinho, depois nós vamos continuar, nós vamos ler juntos, para que nós possamos, eu tenho esse hábito de ensinar para os irmãos, para todas as pessoas que pregam, para nós ir passo a passo, para que você aprenda. Você não tem que só ouvir, você tem que ouvir, entender, ler comigo para você sair daqui e praticar a palavra em nome de Jesus. Se você só ficar escutando, você tem que ler. Nem só aqui conosco, mas ler na sua casa a Bíblia. Ter a prática de orar. Nós vamos ver mais daqui a pouco. Então aqui Jesus já deu 3 passos que o Espírito Santo unge ele para evangelizar os pobres de espíritos e curar os quebrantados de coração. Quando ele diz que ele veio para curar os quebrantados de coração, ele está dizendo, aquela pessoa que endurece o coração, eu não tenho que fazer nada por ela. Quando uma pessoa ela fecha o coração para a palavra de Deus, aquela pessoa que ela está ali obrigado, está ali porque alguém convidou, coração endurecido, ela acha que ela não precisa de Deus, irmãos. Nós somos 100% dependentes do Senhor. Se eu não entender desta forma, eu vou achar que eu só dependo dele 50%. E não é 50% que Jesus quer do meu coração. Ele não quer metade, ele quer 100% do meu e do seu coração, em nome de Jesus. Quando eu entrego 100% do meu coração para o Senhor Jesus, eu não me apego com mais nada deste mundo, porque o meu coração é dele. O meu coração não é mais do tesouro da terra. O meu coração só pertence aos tesouros do céu, em nome do Senhor Jesus. Nada desta vida é mais importante do que Jesus na minha vida. Isso é o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele quer que todos entendam dessa forma.
Quando ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, me busca em primeiro lugar as coisas, coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu te acrescento. Ou seja, quando eu entrego o meu coração 100% a Ele, você não precisa andar preocupado, pode esperar que as portas vão se abrir, os caminhos vão se abrir, os tropeços que o inimigo tentar colocar no meu caminho, eles vão ser retirados sem nem eu perceber. Por quê? Porque quem está na minha frente é aquele que luta pelas minhas causas, é aquele general de guerra que nunca perdeu uma batalha, Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lindo, né? Coisa mais linda é o evangelho quando é pregado em espírito e em verdade. O evangelho do poder de Deus. Esse evangelho é o evangelho do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem não crê, ele continua sendo o poder de Deus e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não vai fazer efeito na vida de quem não crê. Tudo é possível ao que crê. Então o crer é muito importante. Amém? E aí Jesus, ele começa falando mais aqui, ó. Ele diz, ó, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então Jesus, ele veio com esta missão para pregar a verdade, ensinar. Jesus, ele ensinava mais, ele ensinava mais do que o que ele pregava, ele ensinava. Porque quando a pessoa é ensinada, ela aprende e ela pratica, irmãos, em nome de Jesus. E nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus e não só ser ouvintes. O ouvinte é aquele que só ouve, só escuta, só ouve, só escuta. Sai dali, faz tudo do mesmo jeito. A palavra, ela vem para mudar a história da nossa vida. E a mudança de um ser humano, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. O trabalho do Espírito Santo é no coração do ser humano, em nome de Jesus. Por isso a importância de nós abrirmos a porta do coração e permitir que o Senhor Jesus faça morada no nosso coração. Porque a palavra diz que nós somos morada de Deus no Espírito. E para que eu seja morada de Deus no Espírito, para que eu possa realizar as obras que Jesus fez, e eu vou continuar fazendo, porque nós damos continuidade àquilo que Ele fez como igreja. Ele delegou à igreja o poder de fazer as mesmas obras que Ele fez. Nós fazemos iguais através da unção do Espírito Santo que está sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Ele, no primeiro passo, ele diz que ele veio pregar o evangelho aos pobres. No segundo passo, ele diz curar os aflitos. Veja que o evangelho não é só ensinar. O evangelho, como ele é o poder de Deus, primeiro ele vem o quê? Ele prega, é pregado, ele é ensinado, aí a pessoa abre os olhos do entendimento. A partir do momento que ela entendeu qual que é a condição que ela se encontra sem Jesus na vida dela, ela crê. E no momento que ela crê, aí vem. Primeiro passo na vida espiritual, aí vem na física e nas demais áreas da vida dela. Primeiro passo que o Espírito Santo dá para curar uma pessoa é no espiritual. Como falei agora há pouco, uma pessoa que não tem Jesus, ela está cega espiritualmente. Por isso que ela não sabe, não tem direção na sua vida, não sabe para onde ir. Mas porque ela está cega, ela está vendo. Nós não estamos falando de humano, de ser humano, de carne. Nós estamos falando de espírito. Quem é que cegou essas pessoas espiritualmente? Satanás. Ele cegou o entendimento. Ele fechou o entendimento para que as pessoas não tenham a oportunidade de chegar ao conhecimento da verdade. Segundo aos Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele escreve lá o seguinte, não precisa ir lá, depois você pode ler na sua casa. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século, com letra minúscula, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. A pessoa que mantém o coração fechado, incredulidade,
Isso aí é demônio que cegou o entendimento dela. Para quê? Para que ela não chegue ao conhecimento da verdade, que é a glória de Deus agindo na vida desta pessoa. Maldade pura desse espírito do inferno. Mas com o poder da palavra de Deus e o Espírito Santo, quando ela abre o coração, esse entendimento é aberto. E aí ela se entrega para Cristo. Esse é o processo de salvação. É o processo que a pessoa entende que sem Jesus ela não tem vida, ela vegeta. Só se tem vida se tiver em Jesus. Se não tiver em Jesus, não tem vida. Se você sair um pouquinho aí, não, ainda em Lucas capítulo 18, ele diz aqui, no versículo 19, irmãos, 18 e o 19 aqui, ó. A pregar liberdade aos... Quando a palavra diz cativos, entende o seguinte: Jesus, ele começa detalhando item por item, passo a passo da sua missão. Ele começa primeiro pregando o evangelho, curando e libertando os pobres de espírito. E aqui ele diz no 19, a pregar liberdade aos cativos. Quem são esses cativos? Quem são essas pessoas que estão no cativeiro? Cativeiro, quando a palavra fala cativeiro, é alguém que está presa, acorrentada, sob o domínio de alguém, e ela não consegue sair dali. Elas estão presas nas garras daquele que cegou o entendimento dela, chamado Satanás e seus demônios. Hoje é um dia de culto de libertação, irmão. É uma palavra forte para que nós venhamos desbancar todas as obras de Satanás em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quebrar as correntes malignas da vida da nossa família, da vida dos nossos parentes, da vida daquela pessoa que você conhece, pessoa boa, mas você vê que a pessoa precisa de uma ajuda. Ela precisa da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo. Ela precisa entregar a sua vida para Cristo, para que ela possa mudar de vida por completo em nome de Jesus, para que ela possa se libertar das drogas, do álcool, se libertar de tudo que é ruim. Ela precisa entregar a sua vida para Jesus, porque Jesus está dizendo, aquele veio, eu vim para isso. Pregou a liberdade aos cativos, dá vista aos cegos. Olha lá, vista aos cegos. Os cegos que estão tanto cegos fisicamente como espiritualmente. Ele veio para fazer isso, dar luz aonde tem trevas, a luz chega, as trevas são dissipadas, no nome de Jesus. Esse é o meu e o teu Jesus que está à disposição de todos que querem Ele. Todos que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse Jesus. Todos que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tanto fisicamente como espiritualmente. Ele veio para abrir os olhos do cego, tanto fisicamente como espiritualmente, no nome de Jesus. Esse é o nosso Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra, irmão. Nós estamos diante do poder de Deus, irmãos. Nós estamos diante do poder dele aqui, ó, diante do poder de Deus. Não existe obra do Satanás que não possa ser desfeita nessa noite em nome de Jesus. E aí ele continua falando, ó, no 19 ainda. Apregou a liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e põe em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, anunciar a graça de Deus na vida das pessoas. Põe em liberdade os oprimidos. Quem são esses oprimidos? São aquelas pessoas que estão com depressão, opressão, pessoas que não conseguem dormir à noite com medo, vivem assustadas. É o inimigo que oprime essas pessoas. Ela não tem paz.
ela precisa tomar remédio para dormir, é perturbada. Ela coloca a cabeça no travesseiro, vem os maus pensamentos, o inimigo perturbando a mente dela. Jesus veio para isso, para libertar essas pessoas, do alto da cabeça à planta dos pés, fisicamente e espiritualmente, curar os traumas da alma e dar um refrigério no seu espírito para que ela tenha paz interior no seu coração. Jesus, ele diz: em mim tereis paz, no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, não desista, eu venci o mundo e capacito aquele que crê em mim para vencer também, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Se você sair daí rapidinho, daqui a pouquinho nós vamos orar. Nós vamos em Atos capítulo 10. Vai um pouquinho lá na frente. Atos 10. Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Você está em Lucas, rapidinho chega em Atos. Atos capítulo 10. Glória a Deus. Como é bom poder andar com Deus, viu, irmãos? Coisa mais linda é poder andar com Deus. A gente anda com segurança, com confiança. Nunca, em nome do Senhor Jesus, nunca desista. Nunca deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Nunca abandone o Senhor Jesus. Enquanto você não abandonar Jesus, Ele não te abandona. Não solte das mãos dEle. Se sinta todos os dias como se você fosse uma criança que precisava do seu pai para atravessar a rua com você. É assim que nós temos que nos sentir como filhos de Deus que somos. Nós temos que entender essa dependência que temos de Deus. Quando nós entendemos isso e nós confiamos em Deus desta forma, que nós não andamos sozinhos, Ele está conosco. Você pode andar confiante que Ele sempre vai estar do teu lado para te ajudar a vencer nos momentos de aflições, de dificuldade. Ele está dizendo: eu sou contigo, no nome de Jesus. Atos capítulo 10, versículo de número 38, amém, queridos? Que diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quem é que ungiu? O Espírito Santo de Deus. Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos de quem, irmãos? Ou seja, veja a necessidade que nós temos de receber a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Através da unção que Jesus recebe. Aqui em Atos, o Lucas, ele escreve aqui no livro de Atos 10:38, confirmando o que está escrito lá no Lucas 4:18. O Espírito do Senhor, Deus, me ungiu para fazer todas essas maravilhas na vida das pessoas que tiveram o privilégio de chegar ao conhecimento e entregaram sua vida para Ele. Nós sabemos que servir a Jesus de verdade é luta. Mas se nós tentarmos fazer tudo sozinho, nós não vamos conseguir. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós conseguimos. Somos mais que vencedores, porque Ele que nos capacita para fazer as obras de Deus, para fazer os milagres acontecer, para que as pessoas vejam que o nosso Deus é vivo, Ele é presente, Ele é real. Ele não é um Deus feito de barro, de gesso, que não ouve, não escuta e precisa ser carregado pelos homens. Não, o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é presente. Ele ouve e Ele responde todo aquele que crê nele, em nome de Jesus. Deus só não responde a oração do crente que duvida. Aí a dúvida bloqueia as nossas orações. Mas nós precisamos crer de verdade. Não temos por que duvidar desse Deus tão poderoso. Aquele Deus que todos sabem que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Ele não mudou, Ele é o mesmo.
Hoje nós não vivemos mais na lei, hoje nós estamos na graça. Você não precisa ouvir a voz audível de Deus. Pela Bíblia, nós falamos e pela oração, Ele nos ouve e Ele nos responde, em nome de Jesus. Tem um salmo lá no Salmo 34, 19, onde o salmista ele escreve que o justo clama, e o Senhor ouve, e o Senhor responde. E nós vamos clamar a Ele agora, e Ele vai nos ouvir e vai nos responder. Ele é aquele que sabe cada uma das nossas lutas, dificuldades, sabe o que nós precisamos. É só entregar nas mãos dEle. Quando Ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. A opressão não é de Deus, é do inimigo. Ele diz, venha a mim. Todos que vocês estão oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quando eu entrego nas mãos de Jesus os meus fardos, Ele anda do meu lado, ajudando a carregar o fardo, para que se torne leve para mim, e eu possa suportar e seguir adiante, e ter vitória no nome de Jesus. É assim que acontece, meus irmãos. Amém, queridos? Se coloque de pé, vamos orar em nome